Bom, eu sou o irmão Phil. Desejo passar aqui um entendimento mais esclarecido acerca deste assunto, para tentar elucidar a opinião divina em relação aos usos e costumes para os cristãos. Talvez você não pratique também essa doutrina externamente dizendo, porque acha que isso pode ser coisa de homem e não de Deus. Talvez você nunca praticou porque ainda não entendeu de fato o porquê dessas exigências, e o porquê de isto ferir tantos princípios divinos. Talvez ninguém nunca conseguiu te convencer que o fato de não cumprir as exigências bíblicas poderá comprometer a tua salvação. Por isso resolvi enviar este vídeo. Lembre-se, Deus é santo, e o que fere a sua santidade sofre a devida punição sob a sua justiça infalível. Eu não costumo fazer menção dos meus atributos, mas quem sabe isto possa ajudá-lo a aceitar um pouco mais o que eu irei apresentar aqui. Sou professor de escola bíblica dominical, e também sou palestrante pela misericórdia de Deus. Vou relatar aqui tudo o que sei e o que entendi sobre o assunto, levando em consideração o ponto de vista alheio, pois entendo que fica difícil aceitar algo sem primeiro entender. Vamos tentar enxergar tudo pelos olhos de Deus aqui nesta breve analogia. Primeiro devo dizer-lhe que nós não precisamos entender nada da parte de Deus para então executar. Ele é Deus e manda, nós somos filhos e obedecemos. O simples fato de sabermos que algumas práticas desagradam a Deus já é o suficiente para não praticarmos tais coisas. Se você fosse bem menos cheio de dúvidas e cresce cegamente no teu Deus, só de ele dizer que não quer um tipo de coisa para a tua vida, você entenderia e pronto. Mas existem alguns que não digerem bem as coisas de Deus e nem entendem o seu caráter. Antes de entrar no assunto dos usos e costumes e também na parte da Bíblia, vamos a uma breve analogia. Suponhamos que existe um grande rei, e que este rei tenha muitos filhos no seu reino. Lá existem também os servos do rei. O rei faz questão que haja diferença entre filhos e servos no seu reino. Eles são diferentes. Eles usam coisas diferentes. Eles possuem nomes diferentes. Têm funções diferentes. Enfim, eles diferem em tudo pela vontade do rei. O servo é o servo em sua maneira de ser, e o filho é o filho em sua maneira de ser. Suponhamos agora que tenha ocorrido uma rebelião por parte de um dos principais servos do rei. Ele se rebelou e arrastou com ele a terça parte dos servos do rei, antes de ser abatido e sofrer o julgamento da parte do rei. O servo infiel conduz insistentemente a sua rebelião, e com todos aqueles que se aliaram a ele monta o seu próprio reino em uma parte vizinha daquela província. O servo infiel e rebelado tem um plano maquiavélico contra o rei. Ele decide que não irá guerrear contra o rei com escudos e espadas. Ele irá tentar desfazer o reino do bom rei através da persuasão verbal. Ele treina todos os seus aliados e os envia a missão de convencer os filhos do rei a passarem para o seu lado, incrivelmente sem precisar sair do território do rei. Para fazer isto é só fazer o seguinte: é só se vestirem como o servo rebelde se veste. É só falar como ele fala, usar as mesmas coisas que ele costuma usar. É só fazerem as mesmas obras que levam seu nome e muito mais. Por fim, o servo rebelado e malvado consegue convencer uma boa parte dos filhos do rei a serem como ele é em sua maneira de ser, fazendo com que eles tenham os mesmos gostos que ele tem em tudo. Ou seja, ele conseguiu realizar um protesto generalizado contra todos os padrões do rei, inserindo a sua identidade de forma indireta naquele reino, através dos filhos do rei que ele transformou em mulas para transportarem a sua imagem. Na verdade, ele criou um sistema de reprodução de sua própria imagem no território do seu inimigo, o rei, só para afrontá-lo. Espero que você tenha entendido essa história. No livro de Ezequiel, capítulo de número 28, a Bíblia nos diz sobre algumas características de Lúcifer antes de sua rebelião contra Deus. Lúcifer era adornado com pedras preciosas, e era um extremo em formosura e perfeição. Essa era sua forma original. É preciso entender que os homens e mulheres não têm gostos por pendurarem ouro e prata pelo corpo por acaso. Eles são incitados por seres das trevas que outrora foram anjos no reino de Deus. Estes desejam criar nos seres humanos um tipo de projeção da imagem de Satã, seu chefe. Isto vale para quem se adorna com todos os tipos de metais e joias. Porque Lúcifer era assim, os anjos também possuem aspectos diferentes, uns como relâmpago, outros como fogo, como água. Também possuem formas animalescas. Eles têm cores diferentes, cabelos diferenciados, fios cor de ouro, de prata e de cobre, branco resplandecente, azul celeste. Os anjos no seu estado original, antes de sua queda, possuíam todas essas características em sua essência e formas, em suas cores e artigos de uso pessoal. Creio que as pessoas do século presente, há sem Cristo que têm o mundo em seu coração,
estão sendo incitadas para usarem como os anjos usam para assumirem a natureza deles. Existem anjos coloridos, por isso as pinturas nas unhas e nos rostos das pessoas. Anjos têm adornos e pedras preciosas pelo corpo, por isso as mulheres e até os homens têm gosto por estas coisas. Todas estão com seres malignos no plano de fundo de suas vidas. Elas são induzidas pelo diabo a se perverterem contra os padrões de ordem e santidade do Senhor Jesus. Pessoas que usam joias, maquiagens, tranças e pinturas nos cabelos, toda sorte de artifícios pendurados, as que trancam o corpo com cadeias em quaisquer partes do corpo, as que usam saltos altos, objetos de adorno que perfuram o corpo, todas estão reprovadas por Deus com estas práticas seculares e pecaminosas. Há uma diferença entre anjo e ser humano estabelecida pelo próprio Deus. O anjo foi feito para representar a glória e o resplendor do Criador. Já o ser humano foi feito para representar a Deus em sua simplicidade. Anjo é anjo, e ser humano é ser humano. Um não pode querer ser igual ao outro, pois Deus não se agrada disso. Existem pessoas que também se tatuam. Elas fazem imagens de seres que consideram apenas mitológicos, quando na verdade são seres reais do mundo espiritual que estão em suas mentes. O espírito maligno convence a pessoa a imprimir uma imagem sua na pele humana. Dragões, gárgulas, gnomos, índias, serpentes aladas, pessoas que já morreram, imagens de famosos onde animais e quaisquer desenhos feitos sobre a pele são abomináveis ao Senhor. Estes são todos ídolos de suas mentes insanas, que através dessas janelas da alma os remetem ao passado ou alguma outra coisa que tem origem no ocultismo, ou em superstições ensinadas por seus antepassados. Tudo tem origem no mundo espiritual, nos seus pecados e nas suas vaidades abomináveis ao Senhor, que é uma extensão do mal que nasceu no coração do seu mestre Satanás. Quando o crente se iguala a isso tomando apreço pelas coisas do presente século, não adiantará nada santificar-se por dentro apenas deixando por fazer o lado de fora, assim como também estão passíveis do juízo de Deus aqueles que só santificam o lado de fora ignorando o interior. Quem diz ser filho ou filha de Deus e usa as coisas do mundo, pertence ao dono das coisas do mundo e não a Deus. Tem casos em que a pessoa chega a tatuar 2 asas nas costas. Isto é uma referência direta ao anjo caído que está na vida dela. Talvez o anjo nem possui mais as asas de fato. Talvez foram arrancadas em batalhas espirituais, e acaba influenciando a pessoa a desenhá-las para tentar se ver naquele escravo que aquele anjo a possui. 1 Pedro 3,3 diz: o enfeite delas ou deles não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. 1 Timóteo 2,9 diz que do mesmo modo as mulheres ou os homens se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos. Ezequiel 28, 13 ao 15 diz: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Êxodo 32, 1 ao 6 diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois, levantaram-se a folgar. Gênesis 35, 1 ao 4 diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam:
tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Segundo a Reis 9:22 diz: E sucedeu que vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú, e disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Segundo a Reis 9:30-36 diz: E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela, e entrando Jeú pelas portas disse ela: Teve paz em Ri, que matou a seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque a filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, e os pés, e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o Tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Isaías 14:12-15 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, que todos possamos refletir a luz da verdade de Cristo na terra. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém.